Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre o artigo publicado na última edição da revista Cadernos, Exercício da Cidadania, Participação e Controle Social, análise do portal de transparência da cidade de Santos, em São Paulo. O artigo é de coautoria entre Cristina Schmidt e Ronaldo Lima. Estamos aqui, recebendo hoje os dois, a Cristina, ela é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, ela fez pós-doc em Comunicação para o Desenvolvimento Regional na Cátedra Unesco Metodista e é professora visitante na Universidade Federal da Bahia. E também Ronaldo Lima é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes e doutorando em Políticas Públicas pela UFABC. Ele é oficial de administração da Prefeitura de Santos. Ronaldo, Cristina, muito obrigado por toparem conversar conosco aqui no Tribunal de Contas. Bom dia, obrigada pela oportunidade, é um prazer para mim estar aqui. Bom dia, Maurício, obrigado pela oportunidade também, agradeço aí a presença da doutora Cristina, minha orientadora, espero aí atender as questões, responder as questões a contento dos nossos ouvintes do Pod Contas. Parabéns pela iniciativa. Perfeito, nós que parabenizamos vocês pelo artigo, bem legal, a gente tem muito orgulho aqui da nossa revista e a gente costuma receber muitos artigos e a gente nem publica todos, assim, de tantos que a gente recebe, então realmente o artigo de vocês é um artigo seleto e aí eu particularmente gostei bastante, eu sempre dou uma olhada nos artigos assim e o nível é bem alto já e costuma subir cada vez mais de edição em edição. Então, estamos muito felizes aí por vocês submeterem artigos, publicar e depois topar aqui também essa conversa. Para começar, Ronaldo e Cris, sobre o artigo, estava pensando aqui, o artigo buscou realizar aqui, o método do artigo foi estudo de caso e ele avaliou a transparência de um órgão da administração pública na esfera municipal, considerando aí as exigências legais, sendo a principal delas aí a Lei de Acesso à Informação, que completou 10 anos, inclusive, quando nós estávamos publicando essa revista, Duas fontes que subsidiaram o estudo foram o ranking nacional de transparência e também o Escala Brasil Transparente. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho aqui para nós, então, sobre esses rankings, sobre esses dois índices, e para os nossos ouvintes, para eles entenderem o ponto de partida. Perfeito, Maurício. A Escala Brasil Transparente, que é a chamada EBT, a sigla, foi um instrumento que foi criado pela Controladoria Geral da União, que objetiva a avaliar e monitorar a transparência pública de forma geral, nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, do ponto de vista da transparência ativa e a transparência passiva, ou seja, aquela transparência que o gestor público tem a iniciativa de publicar independente da solicitação, a gente falando da ativa, Já a passiva é aquela que é submetida onde o cidadão, por meio de um serviço disponibilizado na internet, no caso, serviços de informações aos cidadãos, ele pode submeter solicitações de qualquer tipo de informação que ele queira arguir aí da administração pública. No caso, o estudo foi focado no âmbito municipal, como você muito bem colocou aí na sua questão, e é até o tema do artigo, E aí o acesso à informação, exercido por estados, por os municípios brasileiros, falando da EBT. E ele está muito baseado, a Escala Brasil Transparente, na questão das exigências legais previstas no marco jurídico da transparência, que é a lei, vou falar da principal lei, que é a Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, que recentemente completou 10 anos de
que está em vigor, né, e outros dispositivos jurídicos vinculados à transparência e acesso à informação, né, onde, para verificação das publicações relativas às receitas, despesas, né, como exemplo, né, licitações públicas, contratos, as próprias estruturas administrativas dos órgãos públicos municipais ou federais ou estaduais, né, telefone, e-mail, como a gente pode acessar os tipos de serviço que está disponibilizado principalmente na internet, né? Uhum. Serviços públicos que também, né, são aí corriqueiros de estarem disponíveis aí nos portais de transparência, obras públicas, né, executadas aí pelos municípios e outros tipos de informações de uma característica de interesse público, vamos dizer assim. Já o ranking nacional da transparência, ele é uma iniciativa da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, cujo objetivo foi avaliar, né, se estados e municípios estão cumprindo rigorosamente as leis que citamos anteriormente, no caso da lei, enfim, de todo esse arcabouço jurídico vinculado à lei da transparência e acesso à informação. E aí, esse ranking, né, estabeleceu aí medidas judiciais e extrajudiciais para aqueles órgãos que deixaram de cumprir essas exigências, né, jurídicas. Ou seja, o Ministério Público Federal, ele disparou aí em torno de 3 mil expedições, né, recomendações, vamos dizer assim, aos órgãos avaliados que apresentaram deficiências no cumprimento dessas obrigações legais. E chega de 33% dos órgãos tiveram, né, esse tipo de recomendação por parte do próprio Ministério Público Federal. E aí o nosso desejo é justamente usar esses dois instrumentos, tanto a EBT, que é a Escala Brasil Transparente, quanto a RNT, para a gente poder fazer essa verificação acadêmica, né, do nosso trabalho de pesquisa. Eu acho que é interessante, né, Ronaldo, a gente deixar claro que esses mecanismos que esses dois instrumentos que a gente adotou, eles estão totalmente inseridos para verificação de que essas leis, né, dessa lei de acesso à informação e as anteriores que complementam, né, o artigo 5º da Constituição Federal, né, de assegurar o acesso à informação. Então, assim, esses instrumentos eles foram elaborados para que lei de acesso à informação, lei de transparência e lei da responsabilidade fiscal pudessem ser, então, observadas e avaliadas em cada localidade, né? E como o Ronaldo colocou, né? Então, vem do federal com a perspectiva de regionalização, né? Então, avaliar não só iniciativas federais, mas que possam, então, percorrer e servir de parâmetro para avaliar estados e municípios. Então, são dois instrumentos importantíssimos, né, para poder fazer a avaliação, reconhecidos, né, e já implantados. Então, portanto, no campo científico, para nós, é muito importante a gente ter mecanismos que já sejam validados. Então, esses dois são instrumentos inteiramente validados, já corroborados, comprovados. Outro ponto interessante é que o artigo ele fala sobre que a avaliação de transparência, né, foi guiada por um instrumento de coleta baseado na ação número 4 da ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. E um checklist também da Controladoria Geral do Estado de Tocantins. Aí, por que essas fontes foram escolhidas, né? E como se aplica esse instrumento de coleta e desenvolvido pelos autores, né? Maurício, primeiro que a ENCLA, né, como você já colocou,
ela tem a participação de diversos atores ligados aos órgãos de controle e fiscalização. Exemplo, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, ou seja, está linkado com os outros dois instrumentos que nós citamos anteriormente, tanto a EBT quanto o Ministério, a Escala Brasil Transparente, né? Essa participação desses órgãos de controle é importante, né, para justamente ratificar a confirmação, ratificar, né, essa questão da confirmação das exigências aí por parte dos órgãos. Ou seja, é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com diversos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, seja na esfera federal ou nas esferas estaduais e municipais, né? Então, por isso que nós utilizamos esses dois instrumentos, né? Falando agora da ENCLA, né? E agora entrando na questão do checklist da Controladoria Geral do Estado de Tocantins, por quê, né? Aí, acho que os nossos leitores da revista e os nossos ouvintes aqui do podcast podem, como você, né, ficar inquietados e querer saber por que nós usamos esses dois instrumentos. E aí nós justificamos o seguinte, que a participação conjunta da Controladoria Geral da União, que é o órgão máximo do governo federal, que, respeitando a questão do federalismo, né, para poder auditar e orientar as esferas inferiores, os entes federados, né, sejam estados ou municípios, na questão da implementação da lei, da transparência pública municipal. E aí a presença desses órgãos nos dá, como a Cris colocou, muita segurança, muita tranquilidade, e a gente usar esses órgãos que já estão aí postos na esfera federal, como estados e União, e poder avaliar essas exigências legais do ponto de vista da transparência e acesso à informação. E aí, falando do estado de Tocantins, por que a gente utilizou o estado de Tocantins e não o Tribunal de Contas do estado de São Paulo, né, do qual você faz parte? Justamente para descolar e ter essa independência e não nenhum tipo de viés, porque como Santos, né, é o nosso objeto de pesquisa, a gente quis buscar em outra esfera, outro órgão de controle, porque Santos está auditado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, a gente vamos buscar numa outra referência externa para que a gente possa confirmar esse resultado da nossa pesquisa. E outro fator que nos levou a utilizar também esse instrumento, né, esse checklist, foi a questão da objetividade. Isso. Em relação à comparação dos órgãos, das exigências legais, né, Cris? Isso. Onde as variáveis, né, dos instrumentos, do instrumento de coleta que foi desenvolvido à luz desses dois instrumentos, né, tanto do checklist como da ENCLA, foi justamente para que todo o arcabouço jurídico estivesse representado nesse instrumento de coleta. E a nossa verificação é justamente binária. Atende ou não atende à exigência legal, seja da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que integra esse arcabouço jurídico das exigências legais. Então, foi isso que nos levou a escolha desses métodos, né, para justamente nos ajudar na certificação dessa questão da concordância, né, ou melhor, do cumprimento legal dessas exigências por parte aí das leis. Não sei se a Cris quer complementar mais alguma coisa. Eu queria só lembrar, né, que Santos ele foi avaliado pelo governo do estado e foi considerado uma das cidades mais transparentes, né, com 95% de transparência. E aí a gente ficou questionando se a gente adotaria o mesmo instrumento, se a cidade já tinha sido avaliado com os critérios estaduais, que também os critérios também são suportados então pelas leis que a gente já citou, mas se não seria interessante a gente utilizar
uma outra tabela, uma outra referência que desse suporte para a gente fazer a comparação da análise do estado de São Paulo com outro estado que também apresentava critérios vinculados a esses marcos legais. E o que foi mais interessante, que a gente achou, interessante não, que a gente achou de qualidade e de destaque no trabalho do Ronaldo, foi justamente isso. Porque essa tabela ela é muito clara. Então, ela não coloca as questões das leis que a gente citou lá, de transparência, de acesso à informação, de responsabilidade fiscal, de modo complexo. Então, ela é sim ou não. Então, essa avaliação do Tocantins, ela monta uma tabela muito simples, né, e toda esmiuçada, que facilita a gente fazer essa checagem. Então, ela não permite uma avaliação subjetiva, ela é extremamente objetiva. Então, muito mais do que a gente viu nos parâmetros utilizados pelo Estado, pelo nosso Estado. Então, por isso que essa tabela e esse checklist foi importante para nós, trabalhar com essa objetividade e descolado de uma avaliação que já tinha sido feita, para depois a gente lá no final comparar as duas. É isso. Uma questão técnica. Sim, ótimo. Bem interessante essa explicação, Cris, que eu acho que realmente faz total sentido, ainda mais pensando que Santos já estava bem avaliado aqui no critério do Estado. Então, tentar, até de certa forma, funciona como um tipo de desenvolvimento, de aprofundamento do tópico, né? É um outro olhar, né? Um outro olhar, uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais objetiva, né? Para não trazer nenhum viés, nem político e nem viés pessoal. Então, para ter a objetividade científica para atender ao que determina a legislação, né? O marco legal. Ótimo. E também tem algumas outras questões interessantes, né? Por exemplo, o artigo ele identificou algumas iniciativas promovidas pelo poder público que visavam a ampliação da transparência e da participação, né? Uhum. Dessas ações promovidas, quais que vocês acham que têm mais contribuído para o alcance dessa finalidade, né, proposta pelo município? Sim, Maurício, foram várias iniciativas, né? O método, novamente, como a Cris muito bem colocou, o método é muito científico, né? Ele visa justamente, permitiu, além dessa objetividade da avaliação do órgão, no caso do município de Santos, também permitiu que essa metodologia permitiu que nós também identificássemos essas iniciativas locais do poder público local, iniciativas que tivessem a possibilidade de ampliar a transparência, o acesso à informação, a participação da população por meio das políticas públicas implementadas no município. E aí, a sua pergunta, né, quanto ao alcance e a finalidade da proposta do município, essa não foi nosso objetivo, né? Avaliar o alcance. Avaliar se, por exemplo, essas iniciativas tiveram o alcance esperado, não foi, mas eu aí fazer uma análise bem pessoal, né, e tá lá no nosso artigo, né, eu pessoalmente destacaria a Escola da Transparência Municipal devido ao alcance amplo e diversificado também, novamente, de atores, mas atores locais, sejam os próprios agentes políticos, públicos, né, locais, as lideranças comunitárias, a própria população, né, que pode participar dessa Escola de Transparência Pública, né, cursos, atividades, seminários, palestras, né, de repente usar as entidades de bairros locais, as lideranças locais, né, realmente fomentar a participação desses diversos atores aí nesse contexto, né, com exposições de temáticas importantes na discussão, de repente, daquela comunidade local, né, inclusive por meio de cooperação
com outras instituições de ensino. A exemplo, né, de repente vou até devagar aqui colocar a Escola Paulista de Contas, né, uma parceria aí, uma cooperação entre essa escola municipal e a Escola Paulista de Contas, né, podendo fomentar essa participação da população local, acho que é bastante bacana. E a outra iniciativa, né, eu gosto muito do envolvimento do jovem, né, eu acho que a gente tem que, desde a mais tenra idade, do berço, né, principalmente lá na ponta, na educação, no começo dos nossos jovens, envolvê-los, né. Então, a partir disso, o projeto também Aluno Ouvidor, que foi uma parceria com a Secretaria de Educação lá de Santos, né, ele também, onde ele seleciona alunos, né, que se destacam já, né, dentro da escola, né, para participar e atuar como aluno ouvidor, ou seja, aquele aluno que ouve os demais colegas, né, reúne as demandas daquele segmento jovem, né, de repente, através até por meio do protagonismo juvenil, né, entre os estudantes, e aí reunir essas propostas e levar isso que bacana, né? Levar isso para o governo, né? Para o estado, para o município, essas propostas, né? De repente trazer uma proposta de construir uma quadra para a garotada lá, de repente para o meio do orçamento participativo. Aqui, eu estou fazendo já um link com o orçamento participativo, né, Cris? Onde as crianças já, de repente, podem entender já como funciona esse processo, né? Que tem que ter um projeto instituído, uma meta, para que também os órgãos, né, possam avaliar se realmente aquela meta foi atingida. Então, acho que dois pontos que eu destacaria foi a Escola da Transparência e o Aluno Ouvidor. São esses dois projetos que, na minha visão, são bastante legais, né, sem desmerecer os demais, mas sem falar também do alcance e da finalidade da proposta do município. Isso não foi proposta do nosso estudo, mas eu acho que foi identificado. Então, eu acho legal, né, Ronaldo, você falar isso, porque é igual as séries aí de TV, né? Então, na primeira temporada, a gente tratou, né, fazer essa análise de como a prefeitura está cumprindo esse marco legal, né? E aí, no final da temporada, a gente identificou as ações, porque além de cumprir os marcos legais, né, as exigências da lei e das leis complementares lá, eles criaram ações. Essas ações são justamente as políticas públicas. Então, por meio do cumprimento do marco legal, a prefeitura também espontaneamente, né, e foi sendo conduzida, na verdade, a criar essas políticas públicas para ajudar a ampliar ainda mais a transparência, né? Eu também considero, como você, Ronaldo, a escola de transparência a coisa mais importante, interessante, né? Porque ela possibilita aí essa participação não só dos funcionários, né, mas da sociedade civil, né, não só do governo, mas da sociedade civil. Então, de formar, né, das pessoas entenderem o que é isso, o que é transparência, o que é política pública, né? E a ouvidoria jovem aí, do aluno ouvidor, também é muito especial, porque você já estimula no jovem essa participação e desmistificando essa coisa de política, sabe? Que política é para político. Política é para todo mundo. E aí você estimulando e sensibilizando o jovem, aí você já vai fazendo com que mais pessoas participem. Uma coisa que eu considero bastante especial, né, em toda a gestão é o orçamento participativo, né? E os conselhos municipais, como aqui tem o Conselho Municipal de Transparência. Porque a gente vê, dependendo do interesse de muitos municípios, de governos, enfim, esses conselhos acabam esvaziados, ou, enfim, até foi um estudo que um outro orientando meu fez, né, de
esvaziar os conselhos, tirar limitar a participação, né? Então, eu acho que esses dois, eles são bastante importantes, né? Orçamento e conselho, né? E que, como o Ronaldo disse, a gente não estudou, né? Que seria interessante até verificar isso. Então, essa é a segunda temporada que a gente pode avaliar, depois de ter avaliado a transparência, o cumprimento da lei de transparência, então, e a criação de políticas públicas, e aí agora a efetividade dessas políticas. Então, acho que isso fica aí uma deixa para quem estuda nessa área, e o Ronaldo também está continuando isso no doutorado, né, Ronaldo? Para fazer análise de cada uma dessas políticas, porque cada uma delas dá um estudo bastante interessante, né, para avaliar a efetividade, né, a participação, o envolvimento dos atores e o retorno que isso efetivamente traz. Perfeito. Aguardem a segunda temporada. Exato, a continuidade da pesquisa, né? De repente podemos... Exato. Verdade. Bom, é bem legal esse comentário de vocês agora me lembrou o comentário do Gilberto Waller Jr., que ele foi ouvidor-geral da União na época da implementação da lei. A gente até, fazendo um jabá aqui, a gente acabou de lançar um episódio com ele faz pouco tempo. Foi o primeiro que a gente lançou agora em 2022. A gente lançou em fevereiro de 2022. Episódio bem legal. E aí ele falou sobre essa experiência de ter atuado, né, nessa questão da implementação da lei no governo federal, né, pela CGU, né? E uma das coisas que ele comenta é que a CGU, elas tinham essa vontade, né, essa liberdade também de agir, de colocar a lei ali que tinha sido aprovada. E apesar dessas leis, assim, todas terem em geral um alcance nacional, tanto a lei de responsabilidade fiscal, na parte também de transparência, outras leis de transparência e também a lei de acesso à informação, há uma implementação, assim, alguns entes, alguns estados, alguns municípios adotam muito bem, implementam muito bem, realmente tem essa vontade de se tornarem mais transparentes, enquanto outros entes, às vezes, publicam porque tem que publicar, né, coloca alguma informação porque tem que colocar, porque a lei diz que tem que colocar alguma coisa, mas às vezes coloca justamente em formato não muito amigável. O Gilberto, ele até comentou que às vezes tem coisa que é publicado, por exemplo, imagem, né? Você tem um documento, ao invés de ser publicado o documento no formato que dá para você pesquisar, por exemplo, ali naquele documento, aquele documento é digitalizado e ele é disponibilizado via imagem. Imagina um documento de 50 páginas, ou mais, né? Às vezes tem documentos até maiores que isso, vamos dizer, 50 páginas, que você não consegue pesquisar num Ctrl+F, né? Você tem que ler porque está em imagem. Então, isso aí já é uma transparência meio mais ou menos, né? Porque está lá, o documento está lá, mas é muito difícil para ser olhado, né? E o fato de ter uma escola de transparência já demonstra que há uma vontade de ser transparente, né? Porque é algo a mais, né? Não é algo que é algo obrigatório, né? De certa forma, mas é algo que demonstra uma vontade de fato se tornar mais transparente, a ponto de afetar também não só as leis ou os órgãos públicos, mas afetar toda a sociedade, né? A sociedade local está mais aberta a atuar, a ouvir e a falar, né? Até essa interação, que é o chamado controle social, né? Que é algo que a gente tanto fala, tanto debate, mas que às vezes não se preocupa em gerar alguma inovação ali que crie de fato esse controle social. Então, eu particularmente achei muito legal esse comentário, me lembrou esse ponto, faço essas considerações. Antes de entrar no outro ponto, que tem tudo a ver, eu acho que com essa consideração, que é a questão justamente que não basta a transparência, uma consideração que está bem forte no artigo, né?
que não basta a transparência, que também é necessário. Um ponto importante, que as informações sejam disponibilizadas em linguagem fácil, né, de fácil entendimento, que é o que a gente acabou de comentar e está no artigo, né, também. E para isso, como também foi observado no artigo, também é necessário formar, capacitar o cidadão, né, porque muitas vezes, quer dizer, por um lado, o setor público, né, precisa disponibilizar, né, muita informação na transparência ativa, né, aquela coisa, o máximo que der para você colocar, organizado, de fácil acesso, você coloca. Eventualmente, não dá para você colocar tudo, né, no portal. Aí, eventualmente, você recebe também as demandas individualizadas. Mas tem esse lado, mas tem também o lado do cidadão dele saber navegar, dele saber onde procurar, né? Porque eu acho que nós, por termos algum conhecimento do setor público, a gente muitas vezes sabe onde procurar, e às vezes não sabe também. Às vezes algumas informações que a gente possa querer, ou a gente possa ter dificuldade. Imagina um cidadão com menor conhecimento da estrutura do setor público, né? Da onde está aquela informação, por exemplo, qual órgão tem aquela informação. Às vezes, para nós pode ser trivial, mas para o cidadão pode não ser trivial. Por exemplo, uma informação de saúde, é o município que tem ou é o Estado? Uma informação de educação também, é do município ou do Estado? A gente sabe que, em regra, por exemplo, a escola infantil é o município que gere, mas a escola de ensino médio, em regra, é o Estado que gere. Mas, para nós, isso é um pouco até trivial hoje em dia. Mas será que o cidadão sabe quem que gere qual escola? Então, assim, se ele quer matricular, às vezes quer matricular o filho no ensino médio, vai na prefeitura, às vezes quer matricular o filho numa creche, vai num órgão estadual, né? Eles não conseguem. Então, isso também é importante, justamente essa vamos dizer, capacitação do cidadão, um conhecimento mínimo da estrutura, dos locais onde procurar essas informações. Então, e aí eu queria saber de vocês, justamente, quais seriam, então, esses conhecimentos mínimos a serem transmitidos à população para que o cidadão consiga, de fato, ter uma efetividade aí de acesso a essa informação, né? E que o Estado não só simplesmente cumpra essa transparência pro forma, né? Publiquei ali, publiquei acolá, mas ninguém acessa, ninguém vê, ninguém sabe. Então, de fato, a informação pública seja publicada pelo Estado e acessada pelo cidadão. Quais seriam, então, esses conhecimentos mínimos? Perfeito, Maurício. Essa pergunta aí é bem interessante, sem desmerecer as demais, que também foram muito importantes, né, para a gente poder fazer esse nosso fecho aí da nossa entrevista, né, do nosso podcast, mas eu destacaria, como cidadão, né, noções básicas de direito à informação, mas da mais rasa necessidade, bem básico mesmo, sobretudo a questão do cidadão exigir do Estado a devida transparência das informações, porque é um dever, enquanto do Estado, em mostrar, né, demonstrar para os cidadãos onde estão sendo aplicados os recursos públicos que são arrecadados mediante o pagamento dos seus impostos, né, para que ele possa enxergar isso de forma clara, né, sem nenhum tipo de amarra, né, sem nenhum tipo de contexto técnico, e isso tem que ser muito claro, né? Eu destacaria noções bem básicas, é isso que o poder público deve passar para o cidadão. Aí eu citaria, tirando um pouco da pesquisa em si, agora um caso bem contemporâneo, que está acontecendo nesse momento, a pandemia, onde o poder público tem o dever de publicizar os dados relativos à pandemia, né? Desde a propagação da doença, das mortes, da própria vacinação, da ocupação de leitos. Nós vivenciamos isso ao longo desses 2 últimos anos, né? Então foi dever do Estado trazer uma linguagem bem clara, fácil, objetiva, né? Questão de utilidade pública, sem ter que recorrer a manuais específicos, técnicos, sem tecnocracia. É isso que é nosso dever enquanto Estado. Eu acho que é isso que o poder público deve se vestir e passar isso para a sociedade. E sem fake news, informações fidedignas, né, onde a gente viu uns exemplos aí dos consórcios, né, de imprensa terem que se unir para conseguir os dados do município, do Estado,
para colocar isso para a sociedade de uma maneira clara, né? Sem nenhum tipo de amarra, sem que a gente fosse um médico epidemiologista, por exemplo, e agora voltando para a pesquisa, sem a gente ser um especialista no orçamento público. Eu não preciso saber o que é a rubrica, enfim, eu preciso saber que eu paguei meu imposto, meu IPTU, por exemplo, e ele está sendo implantado para comprar vacinas, por exemplo, no meu postinho de saúde, onde eu levo minha filha para tomar a vacina, onde eu levo o meu filho para estudar, por exemplo, né? E a gente possa enxergar as melhorias na rua, enfim, de forma bem clara. Eu destacaria isso. E, no entanto, a gente vê que na prática, como você muito bem colocou aí na sua fala, é que a tecnocracia, né? A gente, agora falando como poder público, a gente usa termos técnicos, jurídicos, e tenta trazer, né, de forma... Eu acho que ao invés de a gente não traz a sociedade para uma audiência pública, a gente acaba afastando, onde a sociedade não se sente representada, presente, onde ela não pode discutir com pé de igualdade com um técnico que vai falar de orçamento público num linguajar muito técnico. E ela, poxa, o que eu vou discutir com um engenheiro de obras, falar da obra da minha escola, onde ele vai usar jargões extremamente técnicos, né? Aí eu tenho que recorrer a manuais, eu não fiz engenharia, eu não sou médico, eu não sou epidemiologista, eu não sou um técnico, eu não sou um economista, eu não sou do orçamento. É isso que a gente precisa quebrar esses paradigmas e trazer a sociedade para o debate de fato, que ela possa se sentir representada. E é o que você falou, né? É a participação, é o controle social. É isso que nós devemos exigir. E a Cris comentou isso lá no início da fala dela, no início do podcast, é justamente a gente cumprir o que está na Constituição, no artigo 5º da Constituição. É promover o exercício da cidadania, que nós, enquanto cidadãos, temos os direitos e os nossos deveres, né? E o Estado instituído deve usar dos seus recursos, sejam eles humanos, tecnológicos, né? Falando da internet, e os seus servidores, vamos dizer assim, para servir realmente a sociedade. E aí, voltando agora para a nossa pesquisa, esse foi o propósito, é justamente usar a informação, ela está muito sentada na informação, onde nós, enquanto pesquisadores, temos esse dever de mostrar, e esse foi um trabalho também que está muito sentado nas questões legais, né, do ponto de vista legal, mas ele também faz essa amarra com as políticas públicas, né, executadas nas pontas, né, e aí a gente, esse método, essa metodologia permitiu que a gente pudesse enxergar também as políticas públicas, avaliasse as exigências em relação à transparência e permite, né, que a sociedade se fortaleça, né, e possa cobrar dos agentes públicos essa publicidade ativa ou passiva das informações. O ideal é que ela fosse ativa, né? Que os agentes se sentissem obrigados a publicar tudo, né? Não tem que ter opacidade. Acho que aí está aí a grande quebra, né? Contra a opacidade e a favor da transparência. E aí ampliar os canais de participação, de manifestação, do debate plural, né, por meio das ferramentas de comunicação, aproveitando a internet. Gente, a gente viu que a internet veio para quebrar também esses modelos, né, onde a gente pode usar essas ferramentas de interatividade e permitir que a população cobre dos atores aí envolvidos essa questão da aplicação dos recursos. E para finalizar, o envolvimento dos gestores, daí conhecer as demandas da população, porque muitos gestores não querem sair das suas cadeiras, né, dos seus escritórios, né, e ao encontro da necessidade da população, e a gente transformar isso em políticas, primeiro planejar, né, com o orçamento público, né, por meio das ferramentas de planejamento, e devolver isso para a sociedade por meio das políticas, e a sociedade possa enxergar isso de fato lá na ponta. Acho que, para fechar, era isso. Deixar para a Cris aí fazer o seu complemento.
complementar e fechar, né? Você pergunta para a gente quais seriam os conhecimentos mínimos, né, a serem transmitidos para a população, para que ela possa, então, entender o que está sendo colocado virtualmente aí, né, publicizado, divulgado no site, né, no sítio da prefeitura, por exemplo, nos documentos. Bom, primeiro que seria interessante, né? Por isso que eu foco na coisa da escola da transparência, né? A gente precisa também publicizar que política é uma coisa legal, não do ponto de vista legal jurídico, mas é uma coisa bacana, né? E que é para todos. Que política não é só eleição e partido. Política é isso, né? Participar, discutir para onde vai, entender os processos. Então, acho que valeria a pena não só os órgãos públicos, mas os meios de comunicação também, que são atores os meios de comunicação, são atores importantes no processo de políticas públicas, né? Fazer essa campanha. Então, a gente mostrar que política é bacana e que política faz parte da vida, do dia a dia, né? Do pagar o IPTU, do comprar, abastecer o carro no posto, isso é política, né? Por que o petróleo sobe, baixa, enfim. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente poderia fornecer, né, informar a população é que política é bacana e que é para todo mundo, né? E mostrar que não precisa só depender do município, né, dos órgãos governamentais, mas que a gente pode se informar, participar e estar ativo. Uma coisa bacana que a gente deve pensar, né, é que a gente não deve depender somente dos órgãos públicos para poder ter acesso a essas informações e para participar dessas discussões. Que a gente também pode participar de associações na escola, no bairro, grupos, movimentos sociais, né? De mulher, de juventude, enfim. Conselhos municipais, fundamental participar de conselho municipal, né? Então, se informar o que é isso, né? Os sindicatos que foram muito demonizados, né? São importantíssimos para a gente entender as profissões, entender as políticas públicas, né? As organizações que lutam pelo meio ambiente, pelos animais, pela água, enfim. Essas organizações e esses movimentos são fundamentais para a nossa formação. E a gente vai adquirindo conhecimento para entender também esses documentos que estão sendo publicizados, né? Que a gente fala, nossa, documento muito técnico. Na medida que a gente vai se envolvendo mais nessas organizações e movimentos, a gente também vai se formando e com isso a gente vai, então, conseguindo interpretar melhor essas políticas. Então, o que é mais importante é estimular, né, que todos os atores participem, né, o cidadão, os meios de comunicação, o legislativo, a Câmara de Vereadores e Deputados também tem obrigação de publicizar isso, mas também de educar, né, de criar ações educativas. Então, é isso. Então, fazer essa formação, né, nos diferentes espaços. Ótimo papo. Gostei bastante aí da discussão, dos esclarecimentos também. Quero agradecer, então, Ronaldo, Cris, pela conversa, pela disponibilidade e pelo artigo, claro. Então, muito obrigado. Agradeço demais e tenho certeza que nossos ouvintes gostaram também. Poxa, obrigado aí, né, Cris, pela participação, pela oportunidade de poder a gente falar de um tema aqui bem para nós importante e para a sociedade também, né, onde a gente possa trazer essas discussões aí emblemáticas, principalmente de informação, né. Hoje a gente está vivendo num mundo
plural e diversificado, onde você, em questões de milissegundos, você tem acesso a uma informação instantânea. A gente precisa estar, como a Cris colocou, estar preparado para compreender essas informações e atuar como cidadão. Obrigado. Obrigada, Maurício. Também gostei muito da conversa, da oportunidade desse podcast Podcontas, que eu achei muito bacana, inclusive o nome, né, do podcast, e frisar que política é legal, né, e que a gente deve participar. Os nossos estudos, nossas pesquisas lá vinculados enfim, nós estávamos vinculados à Universidade de Mogi das Cruzes, agora a outras universidades. O intuito é justamente mostrar a importância que é isso das políticas públicas e ampliando participação e cidadania, né? Isso é prática cidadã. Na medida que a gente participa, a gente está afirmando e ampliando a cidadania. É isso. Brigadão, viu?